Oi amigos, hoje nós vamos falar sobre o artigo, aquela palavrinha que fica antes de um substantivo, que serve para uma indicação de gênero ou número. Bem, para começar nós temos que entender o que é um artigo, tá? O artigo é aquela palavrinha que nós colocamos em frente a um substantivo, só para entender o que é substantivo rapidamente, são os nomes. Tá? A gente coloca sempre o artigo em frente a um substantivo para falar, tá? Para classificar, para colocar, vamos dizer, nos moldes de gênero e número, tá? Ou seja, se você tem um substantivo que ele está no plural, você vai botar um artigo no plural. Se você tem um substantivo no feminino, tá? No gênero feminino, você tem que colocar um artigo feminino, tá? Então, assim, o artigo ele é utilizado exatamente para informar ao leitor que aquele substantivo ou é masculino, ou é feminino, ou ainda pode ser singular e plural, tá? O artigo transforma também, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver à frente. Qualquer outra classe gramatical em um substantivo, tá? É como se ele tivesse intrínseco nele um poder mágico que transformasse qualquer palavra em substantivo. Agora nós vamos aprender os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos, como o nome diz, são os artigos que eles especificam um determinado substantivo, tá? Uma determinada palavra substantivada, um determinado nome. O que seria isso? O que ele faz para que especifica o substantivo, especifica esse nome, tá? O substantivo, o artigo definido, ele mostra para você que você já conhece aquele substantivo. Por exemplo, se eu coloco Maria e antes da palavra Maria eu escrevo o artigo a Maria, aquela Maria não é qualquer Maria, aquela é uma Maria que você já conhece, porque você diz a Maria foi à praia, então é uma Maria que você já conhece. Esse é o artigo definido. Ele define para você, leitor, para você, que aquele substantivo já é conhecido. E para determinar isso, nós temos 4 artigos definidos: o a, o os e a as, tá? São os artigos definidos. O a, o as, ok? Artigo definido, masculino singular o, feminino singular a, masculino plural os e feminino plural as, tá? Como temos nos exemplos, por exemplo, o menino, a menina, os jogadores, as camisas. Então, nós utilizamos esses artigos definidos, tá? Que eu especifiquei como o, a, os, as, para especificar o substantivo. Ou seja, você conhece aquele substantivo, aquele nome, tá? Agora, você vai precisar saber o que é um artigo indefinido. Bem, o artigo indefinido, ele já é o contrário do artigo definido. O artigo indefinido, ele generaliza o substantivo, ou a palavra substantivada, o nome, tá? E o que é generalizar? Generalizar é simplesmente você não conhecer, expandir para um leque de opções, tá? Por exemplo, quando nós temos a palavra menino e eu coloco um menino, pode ser qualquer menino, não é aquele específico que você conhece.
pode ser qualquer tipo de menino, tá? Como, por exemplo, eu posso botar assim umas camisas. Não é a camisa que você conhece, é qualquer camisa. São umas camisas que eu vi no meio do caminho, enfim, não é aquela que você definiu. Ou seja, por isso ele se chama indefinido. São os artigos indefinidos as palavras uma, uns, umas. Artigo indefinido masculino singular. Uma, artigo indefinido feminino singular. Uns, artigo indefinido masculino plural. E umas, artigo indefinido feminino plural. Então nós vamos ter uma, uns, umas. Bem, agora nós já conhecemos os artigos definidos e os indefinidos. E contrações? O que são as contrações? Bem, as contrações não são nada mais, nada menos do que a junção de um artigo mais uma preposição. Ou seja, você soma um artigo mais uma preposição, formando uma nova palavra, um novo vocábulo. Esse novo vocábulo, que é a junção de uma preposição e um artigo, é chamada de contração. E nós temos inúmeras contrações, tá? O de mais a, o de que é a preposição de mais o artigo a, o da, o de mais o o do, o a mais o ao, o por mais a, pela, o em mais o no, e assim sucessivamente. Temos alguns mais, tá? O mais importante é vocês entenderem que dentro de todas essas contrações, ou seja, quando você vê uma palavra escrito do ou da, por exemplo, da menina ou do rapaz, essas preposições, você tem que entender que dentro dessas palavras tem uma preposição, que é o de, mais o artigo a. Por isso que você tem o da e o do, tá? Que são o masculino e o feminino, tá? O mais importante, como eu já estou até enfatizando, é que vocês entendam que dentro das contrações, que é uma palavra, tá? É uma palavra, um vocábulo, temos duas opções. Dentro de uma mesma palavra, nós temos duas análises morfológicas dentro. Qual? O de, que é uma preposição, e o a, por exemplo, que é um artigo, que daria a palavra da, tá bom? Bem, nós já entendemos o que é o artigo definido, o indefinido e as contrações. Vamos falar um pouco mais sobre substantivação, que é aquilo que eu falei no início do vídeo, que qualquer palavra pode virar um substantivo. Bem, palavras substantivadas. O que são essas palavras? Imaginem que você tenha, tá, um pó mágico, tá? Em que aquele pó mágico, toda vez que você colocar ele em cima de um certo objeto, ou de qualquer objeto, ele vai virar sempre o mesmo objeto. Ou seja, toda vez que eu colocar esse pó mágico em cima de uma régua, por exemplo, ele vai virar um lápis. Toda vez que eu botar esse pó mágico em cima de um copo, ele vai virar o quê? Um lápis. Assim são as substantivações, tá? Toda vez que eu pegar qualquer palavra, não importa qual a classe gramatical que seja, se for um adjetivo, se for um substantivo, se for um verbo, se for um advérbio, não importa qual a palavra que eu utilize. Se eu colocar na frente dela um artigo definido ou um artigo indefinido, você pode ter certeza que aquela palavra passou daquela classificação morfológica para um substantivo. Por exemplo, se eu tiver a palavra amar, todo mundo sabe que amar é um verbo, o verbo amar,
né? Se eu, por exemplo, pegar uma frase e colocar antes da palavra amar a palavra, o artigo definido, o, essa palavra amar já não vai ser mais um verbo. Ele vai se tornar o quê? Um substantivo. Por exemplo, o amar desperta inveja. O amar, sintaticamente, tá? Seria, por exemplo, um sujeito. E o sujeito, ele é o quê? Um nome. E um nome é o quê? Um substantivo. Logo, se eu coloquei o artigo definido na frente do amar, ele virou, ele mudou, né, de verbo para substantivo. Então, assim, qualquer palavra que você coloque um artigo, seja ele definido ou indefinido, na frente, aquela palavra que era morfologicamente um verbo, um advérbio, um adjetivo, ela vai tornar-se um substantivo, ou seja, um nome. Ok? Espero que tenham entendido tudo. Nessa aula nós aprendemos os artigos definidos, indefinidos, contrações e substantivação de palavras, tá? Isso tudo dentro do artigo, seja ele definido ou indefinido. Espero que tenham gostado, dê um like e se inscrevam no meu canal. Até a próxima!